Olá a todos, salve capoeira, seja bem-vindo à Semana Integrada Online de Conhecimentos, vivenciando o mundo da capoeira. Sou Ismael do Carmo Ramos, aluno adiantado e esforçado, e hoje, no dia 1 de setembro de 2021, eu tenho o prazer de trazer para vocês uma palestra falando sobre o tema Desmarginalizando o termo capoeira. Inicialmente, gostaria de estar me apresentando para vocês, né, na vida secular. Eu sou professor e pedagogo, né, professor efetivo na rede municipal e também sou mestrando em educação, tenho minhas especializações em neuropsicopedagogia, ensino de língua inglesa e gestão escolar e coordenação pedagógica e também sou casado e pai de 3 filhos. Como o envolvimento atual agora é falar um pouco da capoeira em si, gostaria de trazer um pouco do trajeto, né, da minha trajetória dentro da capoeira, ao qual eu faço parte da Associação de Capoeira Cultural Nova Geração e tenho entrado dentro desse grupo desde janeiro de 2015, apesar de a capoeira já estar correndo no sangue desde a infância, né, esse prazer, mas tive a honra de poder fazer parte de um grupo em janeiro de 2015, na qual eu tenho conseguido a graduação de corda amarela no ano 2016, em 2017 a corda verde amarela, que é o de intermediário, e hoje eu me encontro na corda verde azul adiantado, né, que tenho garantido aí no ano de 2019. Dentro da capoeira tem o meu cognome chamado Esforçado, um nome que foi dado de acordo com o perfil que o meu professor tem encontrado em mim durante do meu trajeto dentro da capoeira, o meu esforço, o trabalho, o envolvimento. E algo que eu escuto e gosto sempre de remeter aqui para todos é que a capoeira ela sempre vai cobrar da gente conhecimento, estudo, né, dedicação. Não precisa ninguém estar cobrando da gente, não é verdade? Porque a própria capoeira ela cobra. Quanto mais graduação você vai tendo, mais cobrança ela vai te fazendo. Assim sendo, a Associação de Capoeira Cultural Nova Geração, o grupo ao qual faço parte, ela foi fundada em 22 de abril de 2000 por Marconi Cabral da Silva, o conhecido como Mestre Cobrinha, e que também está afiliado à Unicalem. O grupo hoje de capoeira, ele tem a coordenação tanto do mestre Cobrinha, assim como também do mestre Panda e mestre Shake, além de ter dentro do grupo outros integrantes, professores, monitores, que têm também essa sua responsabilidade. Como objetivo da Associação de Capoeira Cultural Nova Geração, temos aí o manter toda a essência da arte, preservando a capoeira como símbolo da cultura afro-brasileira e manter viva toda a expressão da capoeira como arte, cultura, esporte e educação. Esse é o grupo ao qual faço parte, ok? Então, vejamos. No mais, já conheceram um pouco, né, de forma rápida aí, em simplória, a respeito de mim e do grupo ao qual faço parte. O tema de hoje, como já tinha falado logo anteriormente, desmarginalizando o termo capoeira. Qual é o objetivo de se trazer esse trabalho para hoje? É analisar a etimologia do termo capoeira por meio de interpretações e discussões sobre as possibilidades que sugerem as origens da capoeira. Então vamos entender aí um pouco o termo em si. Nosso foco do trabalho hoje, dessa nossa palestra, é isso, focar na palavra capoeira. A origem dela que nos remete à origem do jogo luta que nós temos hoje. Tá certo? Para isso, nós precisamos entender o que é marginalizar. Alguns dicionários eles trazem esse seu significado, como tenho trazido aí 2 significados encontrados no dicionário lá de português. O termo marginalizar é o colocar à margem, é impedir de participar. O que fala mais abaixo é tender a excluir da sociedade. Então, quando usamos a palavra marginalizar, já está dizendo é o deixar escasso, é colocar de lado, é não ser algo principal, não ser algo central. Então, sendo assim, nós vamos pegar o termo desmarginalizando. Temos aí o prefixo des, que indica negação, separação ou cessação, e o marginalizando, que vem desse termo marginal que nós acabamos de ver, o da margem, disse do assunto, questão, aspecto, de importância secundária e escassa. Então, nesse caso, o desmarginalizando é o negar esta margem.
é onde eu vou negar ou impedir de participar, é onde eu vou cessar a exclusão da sociedade, inserir no que é essencial, principal, central. Então, o objetivo do trabalho de hoje, nossa palestra, é fazer com que a capoeira ela saia dessa visão, desse pensamento, da expressão popular, de algo escasso, de algo marginal, de algo que deve ser excluído da sociedade. Não, nós devemos parar com isso e entender que a capoeira teve seus avanços, a capoeira teve sua história, sim, teve as suas questões marginalizadas, mas que hoje ela nos remete a uma questão histórica e cultural muito importante para a história de nosso país. Né? Então, e por que também não dizer a história da humanidade? Tá certo? Sendo assim, capoeira e os seus significados. O que é que nós temos a dizer com relação a isso? Atualmente nós vivenciamos aí na etimologia tupi-guarani. É a origem do nome capoeira. Tenho colocado para vocês aí 4 termos que pesquisando a gente vai observando em alguns artigos, alguns textos disponíveis na internet, nós vamos ver que alguns autores eles vão escrevendo de formas diferenciadas, como foram mostrados aí, o capoeira, copoeira, cocoeira e copoeira. Esses foram os termos mais encontrados que eu tenho visto nas pesquisas, mas que todos estão ligados ao termo que nós usamos hoje, capoeira, que surge do tupi-guarani, como está escrito aqui, Caá, mato, floresta virgem, e poeira, pretérito nominal, o que foi, o que não existe mais, ou seja, capoeira do tupi-guarani significa o que foi mato, o que foi floresta virgem. Mais à frente vamos estar tocando mais um pouco desse assunto, tá certo? Sendo assim, Souza Vieira, em seu texto, em um dos seus artigos, ele apresenta Padre Fernão Cardim, quando ele, em sua obra, no ano de 1567, na obra do Clima da Terra do Brasil, ele escreve o termo capoeira como vegetação secundária, roça abandonada. Então, algo que está muito ligado ao termo tupi-guarani. É aí também que nós podemos remeter aí um dos primeiros momentos em que surge o termo capoeira, tá certo? Por meio de pesquisas realizadas tanto em dicionários online quanto em dicionários físicos, nós temos assim encontrado alguns significados, e que esses significados eles se entrelaçam, o que um diz, o outro também está citando de formas diferentes, mas estão sempre interligados. Então, desses dicionários que eu tenho pesquisado, artigos também que tenho visto, temos também encontrado aí três principais significados para o termo capoeira. O primeiro é que eles dizem ser uma espécie de gaiola grande ou cubículo onde se alojam ou criam capões e outras aves. Como a imagem aí já nos mostra de Jean Debré, Negros Vendedores de Aves, 1835. Então, nessa imagem nós vemos aí os negros, com as aves e os capões para que possam trabalhar na feira, de forma de vendedores, e que um deles está com um cesto sobre a cabeça e que esse cesto ele serve para guardar capões e outras aves domésticas. Então, esse cesto sobre a cabeça desse negro, ele significa capoeira, chama-se capoeira também. O segundo significado já é o de mata que corta ou que se corta ou derruba para a lenha ou outros fins. Então, a derrubada das matas, isso da vegetação é chamado também de capoeira. Ok? Já é o significado mais fiel no termo utilizado do Tupi-Guarani, como já citamos logo mais atrás. Também temos o terceiro significado, que os dicionários também, as pesquisas vão nos trazer, como sendo o jogo atlético, criado por escravos como técnica de ataque e defesa, em que se executam golpes com as pernas. Jogo atlético ou luta criado no Brasil, entre os negros, em que os participantes, armados ou não de faca, pau, navalha, disputam com extrema agilidade, servindo-se especialmente das pernas. Então, nós vemos aí a capoeira também como significado de jogo-luta. Ok? Então, temos 3 significados importantes da origem do nome do termo capoeira. Primeiro,
gaiola, né? O cesto utilizado para guardar aves domésticas, o segundo como mato ralo, mato fino, mato cortado, né? E o terceiro como jogo luta, que é o nosso foco principal, apresentarmos essa importância da capoeira como um jogo, como uma luta, representatividade da nossa história. Esse é o objetivo do Desmarginalizar. Contudo, nós vamos ver também que esse vocábulo capoeira ele vem surgindo pelo tempo histórico em vários textos, dicionários, né, romances, e podemos ver que Valdeloir Rego, no ano de 1968, no seu ensaio socioetnográfico da capoeira Angola, ele escreve uma questão histórica do termo capoeira, quando surgiu, ele diz que surgiu primeiramente em 1712, com Rafael Bluteal no vocabulário português e latino. Logo mais, em 1813, Moraes escreve também o termo capoeira no seu dicionário da língua portuguesa, Lisboa, na segunda edição. E também ele nos apresenta, nesse seu ensaio socioetnográfico, José de Alencar. Quando José de Alencar escreve seus romances, em 1865, o Romance de Iracema, na segunda edição, já em 1870 no Romance O Gaúcho, e no ano de 1878 a terceira edição de em Iracema também ele escreve o termo capoeira. O próprio Valdeloir Rego ele vem apresentando que o senhor José de Alencar, no romance Iracema, ele já chama o vocábulo capoeira de ilha de mato já cortado. Uma outra forma ele se escreve também o termo capoeira, Caapuã-eira. Daí surge esse nome capoeira, ilha de mato já cortado. Então José de Alencar ele utiliza esse termo dentro do seu romance Iracema na segunda edição. Então algo importante também é esse surgimento dessa palavra nesses trabalhos que surgiram anteriormente e serviu para contar um pouco da nossa história. Com isso também nós vamos ver no ano de 1757 Francisco Xavier de Mendonça Furtado, ele escreve ao irmão Marquês de Pombal uma carta. E nessa carta ele fala que ele está vindo de Lisboa aos capoeiras. Então esses capoeiras, né, vindo de Lisboa com os capoeiras, esses capoeiras ele remete aos escravos que estavam naquela embarcação, aos escravos de gente baixa categoria. Daí vem a capoeira tendo a sua analogia, a sua comparação com a questão de baixa categoria, de que gente escassa, de gente marginal. Então essa marginalidade também surge nessas expressões. Logo mais temos em 1870 Antônio Joaquim Macedo Soares, ele abordando o termo capoeira no seu dicionário brasileiro da língua portuguesa, que já foi uma forma dele trabalhar o que o José de Alencar já abordou lá nos seus romances. Também temos em 1880 Joaquim Macedo, no seu estudo lexicográfico do dialeto brasileiro. Tudo isso que eu tenho abordado para vocês aqui ano a ano e cada termo é o surgimento da escrita, do uso dessa palavra capoeira, né, e seu significado. Que todos os significados, a maioria remete a esse sentido de ilha de mato já cortado, mato ralo, mato fino. Já outra, que é como a gente apresentou de Francisco Xavier de Mendonça, na carta apresenta como pessoas de baixa categoria, o capoeira sendo os escravos em si, né, os marginalizados daquela época. Sendo assim, o que nós podemos entender como capoeira marginalizada? É o período em que a capoeira ela tem sido proibida. O momento em que a capoeira passou por lutas para que se pudesse se fazer firme e fiel dentro da nossa história. Temos aí inicialmente, na época, o Rio de Janeiro, quando já era capital do Brasil, ele escreve um código de postura, que foi aprovado pelo Conselho Geral no dia 1º de fevereiro de 1833 e publicado em 14 de março do mesmo ano, onde ele diz: toda pessoa que nas praças, ruas, casas públicas ou em qualquer outro lugar, também público, praticar ou exercer o jogo denominado de capoeira ou qualquer outro gênero de luta, sendo livre, será preso e pagará de 1 a 3 mil réis, e sendo cativo, será preso e entregue ao seu senhor, para o fazer castigar na grade,
com 25 a 50 açoites, e quando não o faça, sofrerá a mesma multa de 1 a 3 mil réis. Veja que o Código de Postura da capital da época, Rio de Janeiro, ele aborda e traz a capoeira como sendo um jogo, uma prática, um gênero de luta. Então a capoeira já estava sendo vista como luta, como jogo-luta daquela época. Como a capital tem feito esse Código de Postura, outras capitais foram também, outras cidades na época também foram falando sobre esses assuntos. É o Código de Posturas do Turiaçu do Maranhão, que eles utilizaram também a mesma ideia da capital do Rio de Janeiro e colocaram a Lei 1342 de 17 de maio de 1884, que foi no seu artigo 42, dizendo que é proibido o brinquedo denominado jogo capoeira ou carioca, multa de 5 mil réis aos contraventores, e se reincidente o dobro, e 4 dias de prisão. Então, nós vemos aí também sendo reconhecida a capoeira como um jogo, como uma luta. Então, a partir daí, com o surgimento desses códigos de postura, houve-se a necessidade de se colocar todos esses termos dentro de um Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil. No Código Penal surge o decreto número 847, de 11 de outubro de 1890, onde ele fala, o capítulo 13, dos vadios e capoeira. Algo que nós podemos pegar aí, pego aí essa parte, apenas o artigo 402, mas existem outros artigos também, ainda falando sobre a proibição da capoeira, aí a questão da marginalidade, e observamos que no título eles colocam dos vadios e capoeira, ou seja, eles comparam os capoeiras com os vadios, daí o termo vadiagem, capoeiragem, começam a comparar. Quem é capoeira é vândalo, quem é capoeira é vadio, quem é capoeira pratica baderna. Então, esses termos já eram utilizados e praticados na época pelos representantes do poder da República, e isso trouxe para dentro desse Código Penal, como diz aí o artigo 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal, conhecida pela denominação capoeiragem, andar em carreiras com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incontido temor de algum mal, pena de prisão celular de 2 a 6 meses. Então, vemos aí também a capoeira, denominada também como capoeiragem, tendo essa sua preocupação com a questão da proibição do uso da mesma, até mesmo porque muitos dos capoeiras naquela época, a maioria, podemos dizer, utilizavam da mesma para fazer baderna, para poder ganhar o seu espaço ali dentro da sociedade, e isso às vezes prejudicava também a sociedade como um todo. Como vamos ver, por exemplo, na época política mesmo, partidos políticos que utilizavam os capoeiras para que assim pudessem fazer baderna no período de eleição, para que eles pudessem burlar o processo eleitoral. E quem tivesse mais capoeiras, quem tivesse mais baderna, teria mais oportunidade de poder burlar o processo eleitoral e garantir assim a sua vitória. Era algo utilizado também naquela época. E isso fez parte também dessas questões da vadiagem, né, do marginalizando assim a capoeira. Então, pessoal, tudo isso, se nós formos analisar, é a proibição, a época em que a capoeira passou por suas lutas, suas preocupações de construção, ela se manteve viva durante todo esse processo, já é algo importante para entendermos que ela precisa ser desmarginalizada, ela precisa ser tirada desse pensamento marginal, ou seja, nós não podemos estar ainda com aquele pensamento, como expressão popular, de que quem faz capoeira é marginal, quem faz capoeira é ladrão, porque em todo lugar existe um ladrão, em todo lugar existem pessoas que praticam algo mal, mas isso não quer dizer que quem faz capoeira é marginal, quem faz capoeira é bandido, quem faz capoeira é vadio. Não, não é isso, ok? A capoeira em si, ela tem uma sua questão histórica e cultural representativa do nosso país.
e que nós possamos trazer esse entendimento de que ela passou por seus processos de lutas, de brigas, né, quilombolas, né, escravidão, e que ela venceu todo esse processo e hoje está nos trazendo algo importante, que é a história, né, do nosso país, a cultura que nos fortalece. A capoeira no Brasil ela foi uma prática proibida até 1930. Daí começa o processo de reconhecimento, né, que nós podemos ver aí que em 1937 Getúlio Vargas ele já reconhece a capoeira como um esporte nacional, né, algo importante. Já em 1940, o Código Penal ele já coloca em sua lei a liberação do uso da palavra capoeira, dando assim espaço para que escritores, historiadores, estudiosos dessa área, eles pudessem escrever com total liberdade assuntos diversos relacionados à capoeira, sem nenhum receio, sem nenhum medo. Vemos aí também, em 1941, o Decreto 3.199, quando o Departamento Nacional de Luta Brasileira, ele cria aí da liberação a Confederação Brasileira de Capoeira. Então, a capoeira já passa a ter a sua confederação. Já em 1953, o governador Juracy Magalhães, ele também, juntamente com o próprio Getúlio Vargas, ele traz essa mesma expressão. A capoeira é o único esporte verdadeiramente nacional. É isso que nós não podemos esquecer. O objetivo de desmarginalizarmos é entendermos que a capoeira, ela representa a nossa história. Ela é nacional, ela é brasileira. E ela tem essa sua questões afro, por isso que nós entendemos como afro-brasileira, tem por conta da musicalidade, da dança, né? Essas questões dos escravos na época trouxeram a sua cultura afrodescendente e assim mesclando com o uso da capoeira aqui no Brasil e a criação fez com que ela tivesse esse seu entendimento de uma capoeira afro-brasileira, e que verdadeiramente ela é nacional. Quando em 2008 o IFAM ele já tomba, né, a roda de capoeira, que em 2014 a Unesco já o torna patrimônio cultural imaterial da humanidade. Então, onde quer que haja uma roda de capoeira, seja onde vermos, na rua, na escola, dentro de uma empresa, nas praças públicas, nós vamos entender que aquilo dali que está acontecendo é uma questão histórica, o patrimônio cultural imaterial da humanidade e que deve ter o seu reconhecimento, o seu respeito e entendimento como prática representante da nossa história. Considerarmos o conhecimento destes significados terminológicos é nos conduzir ao entendimento de nosso Brasil, a sua história, cultura, pois a capoeira é parte deste processo, com sua expressão artística afro-brasileira, por meio do jogo luta, cheio de alegria, dança, cultura, né, arte, onde vemos aí o Serafim e Azeredo, ele já trazendo em suas palavras. Na atualidade, a capoeira é mais que uma arte-luta. Ela é, nos dizeres de Sérgio Vieira, uma modalidade aglutinadora de um conjunto de aspectos diferenciados, entre os quais se destacava o canto, a música, a arte, a cultura, a ginástica e a filosofia, cultura brasileira e altamente complexa. E esta complexidade esportiva é representada atualmente pela Confederação Brasileira de Capoeira, órgão oficial e este responsável por regramentos, eventos e competições nacionais e internacionais sobre a capoeira, demonstrando assim a força que este esporte detém no cenário esportivo nacional, sendo reconhecido inclusive pelo Comitê Olímpico Brasileiro em 1995. Veja que a capoeira tem todo o seu questão histórica, não é só, a arte não surgiu assim do nada. A luta de capoeira não surgiu assim do nada. Teve um processo histórico para a sua formação e também isso teve seus reconhecimentos pelos órgãos responsáveis nessa área. E que nós possamos entender que a capoeira, às vezes a gente pergunta, capoeira é o quê? Capoeira é uma dança, capoeira é uma luta, capoeira é o quê? É uma arte, capoeira é tudo, nós não podemos desmembrar. A capoeira ela é dança, ela é música, ela é arte, é uma expressão popular, a capoeira é um jogo luta, então tudo vai depender também de como queremos utilizá-la. Há momentos que vamos utilizar a capoeira para uma questão de luta,
mesmo. Vou usar a capoeira para uma questão de dança, de apresentação, cheio de alegria, de emoção, acrobacias, né? Ali vou apresentar a capoeira como uma arte, como uma questão histórica, cultural. Então, nós não podemos desmembrar, separar esses itens que fazem parte e formam a nossa capoeira. E o que é que falta? Falta mesmo é uma verdadeira política pública voltada para o fortalecimento da capoeira. Existem muitas políticas, existem muitas pessoas que se levantam projetos para poder fazer com que a capoeira ela se faça presente, mas ainda não vimos essas políticas ainda se fazendo firme. Precisamos que os políticos, né, o Estado, ele possa se levantar e criar programas diversos que venham a fortalecer o uso da capoeira, o entendimento de que a capoeira é necessária, né, em todos os lugares, principalmente onde? Na escola. Né? A capoeira ela precisa sair dos quilombos e estar onde pode contribuir para a nossa verdadeira libertação. Precisamos dela nas escolas públicas, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens adultos, interagindo, não entendendo a capoeira como algo marginal, como algo desprezível, escasso, não, mas entendendo a capoeira como parte da nossa história, parte da nossa cultura, que contribui com a sua filosofia, né, que contribui com a sua história para o nosso crescimento, seja ele na questão ginástica, na questão filosófica, né, numa questão ética e moral, que tudo isso nós aprendemos com a arte capoeira também. Então, essa importância que eu quero trazer aqui para vocês sobre o termo desmarginalizando a capoeira, que tirar esse pensamento. Todo esse objetivo, essa questão histórica que venho apresentando aqui para vocês, foi para levar cada um a essa reflexão, a esse entendimento da capoeira. Ela precisa ser valorizada, ela precisa ser respeitada, ela tem seus reconhecimentos, mas o que falta é isso, respeito e valorização, não por uma ou duas pessoas, mas por todos, principalmente pelos nossos órgãos políticos, né? pelo Estado em si, por todos envolvidos nele, porque, como já tenho falado, capoeira, falar da capoeira e não falar do Brasil, né? Elas estão todas interligadas. Então, pessoal, eu quero assim agradecer a vocês, né? Tenho deixado aqui, finalizando aí com as fontes de pesquisa, alguns sites que eu tenho utilizado também para assim, realizar a pesquisa de alguns assuntos. Então tá aí alguns links que podem ajudar vocês a entender, a conhecer mais. Como eu tenho falado, é amplo esse conhecimento. Muitas informações temos para falar sobre esse assunto, mas é necessário pesquisarmos mais, estudarmos, não se determos apenas o que estamos aqui a ouvir, mas sim também forçarmos mais um pouquinho, vamos encontrar mais coisas importantes sobre essa nossa arte, tá certo? Então, agradeço desde já, tem aí os meus contatos para quem quiser entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida, fazer algum questionamento, pode deixar seus comentários também aí, tá certo? Que vai ser importante, que eu vou estar respondendo a vocês, e quem sabe, se Deus quiser, nós possamos nos encontrar mais à frente em outros encontros diversos. Okay? Um abraço a todos, salve capoeira e Deus abençoe a vocês.